diretamente pela CDL-FM. Lembrando que depois que terminar o programa, você pode pegar esse conteúdo, ouvi-lo, replicá-lo quantas vezes quiser nas nossas plataformas de streaming e principalmente no Multiprosa da CDL-BH. Hoje a conversa é muito representativa para entender temas que a gente fica tentando tratar com seriedade, mas fica disfarçando em cuidados. Então é bom a gente ter a abertura para falar de temas que são absolutamente importantes para abrirmos fronteiras da conversa, do entendimento entre seres humanos. Fernando Cardoso, antes de eu apresentar o nosso convidado, dá um spoilerzinho do tema. Paulo, e se eu te dissesse que o Brasil deixa de crescer bilhões todos os anos, não por falta de talento, mas por falta de oportunidade? Em um país onde mais da metade da população é negra, apenas 5% dos cargos de diretoria são ocupados por essas pessoas. Não é só desigualdade, é ineficiência econômica. Estamos falando de talentos subutilizados, inovação travada em um mercado que pede força por não refletir a própria sociedade. É um tema seríssimo para conversar sobre esse tema. Nós vamos receber o Gibson Trindade, que é uma das referências em ESG racial no país, é gerente executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Gibson, prazer te receber aqui para esse papo que eu tenho certeza é muito importante. Olá, Paulo. Olá, Fernando. Um prazer poder estar com vocês e com os ouvintes e assistentes para que a gente possa conversar um pouco sobre diversidade, equidade e inclusão nesse Brasilzão que é tão diverso, tão plural, mas que ainda mantém estruturas tão desiguais. Fernando, você, que é um cara que está sempre iluminado pela sorte, foi o escolhido hoje no nosso sorteio, mais uma vez, para fazer a primeira pergunta. Gibson, a gente sempre, quando vai debater esse tema, leva muito para a questão social, né? Em que momento você percebeu que, além de todas essas questões que existem mesmo, existia também um impacto direto econômico? Então, eu sou pesquisador, né, há mais de 15 anos desses assuntos que estão relacionados à raça e a desenvolvimento social. E aí, numa dessas pesquisas, eu recentemente terminei um mestrado sobre esse assunto, trouxe à tona indicadores, números, né? Então, a gente deixa de tratar a questão racial como algo só social no país, um problema social, e você começa a olhar isso através da limitação do potencial econômico do país. Quando a gente está falando de desigualdade racial, tem 5 ou 6 pontos que eu entendo que são essenciais. O primeiro é a desigualdade no acesso à educação, né? Quando você está falando desse limitador, as pessoas negras frequentemente elas enfrentam a escola com menos recursos, menos acesso a cursos de qualidade, menos oportunidade de formação profissional, e o impacto disso é a redução na qualificação média da força de trabalho do país. O outro ponto, menores oportunidades no mercado formal de trabalho. Quanto menos profissionais negros qualificados, semelhante você tem a massa de força de trabalho nessas empresas. E aqueles que conseguem furar a bolha, normalmente, né, historicamente a gente já acompanha também indicadores disso, recebem salários menores, mesmo ocupando as mesmas posições que pessoas brancas. O terceiro ponto, o desperdício de talentos, né? Quando você olha para esse ponto, a gente precisa entender que parte da população encontra barreiras para empreender, para inovar, para crescer profissionalmente. E quem perde com isso é o país, porque a gente limita a quantidade de ideia, de inovações, de soluções que podem gerar riqueza para o próprio país. O quarto é esse que é mais comum, que a gente escuta, que é maior desigualdade social, né? A gente acaba concentrando a renda num grupo menor que detém o poder e deixa a grande massa, que é esse 56%, à margem dessa dinâmica econômica que faz com que o dinheiro circule de maneira mais equânime em todas as faixas e diversidades do país. O quinto item é menor mobilidade social, né? Famílias em contextos que estão historicamente excluídas têm muito mais dificuldade de acumular patrimônio.
E aí, o que é que isso implica? Menores investimentos em educação, que é a única forma de romper esse ciclo histórico. Então, recentemente eu vi uma matéria num grande jornal que falava assim: filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Óbvio, a gente quer romper o ciclo de pobreza e a gente só consegue fazer isso através da educação. Por último, que a gente precisa cada vez mais evidenciar que a mudança de mentalidade, quando a gente inclui pessoas negras na formalidade, no mercado de trabalho, no acesso à educação, é o impacto no crescimento do PIB. A gente tem estudos, economistas já mostraram matematicamente, né, que países com alta desigualdade racial crescem menos porque deixam de aproveitar plenamente que a sua população economicamente ativa faça com que esse dinheiro circule dentro do próprio país. Então tem esses três grandes impactos que a gente precisa olhar sobre a questão racial, pensando em economia e não somente nos aspectos sociais. Gibson, te ouvindo, eu até pondero, mas tem coisas que eu não consigo entender. Mais de 50% da população brasileira é negra. Quando você vai para dados, por exemplo, como apenas 5% dessa população ocupam cargos de direção em empresa. Por tudo que você falou, por todas essas diferenças, ainda assim é muito inexplicável esse dado. Ao que se atribui essa diferença tão gritante? Na verdade, não é inexplicável, Paulo. Na verdade, ainda é fruto de uma coisa que a gente insiste em não nomear, que é o racismo estrutural. Então, vamos pensar aqui numa cadeia como se a sociedade brasileira, vou fazer uma analogia, fosse um edifício, né? O racismo não são as rachaduras ou a cerâmica ou o vidro desse edifício. O racismo estrutural é a base que sustenta aquele edifício. Então, hoje, a gente sobrevive numa sociedade que ainda tem costumes atrelados ao nosso modo de vida colonial, que ainda desumanizam as pessoas negras. E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje temos também comprovações científicas do avanço e do número grande de profissionais negros altamente qualificados. Mas a educação não significa a inclusão no mercado formal, né? As empresas ainda resistem, através de várias barreiras desse racismo estrutural, em alocar profissionais negros em posição de liderança. Por isso que esses indicadores ainda são vergonhosos para o país. Quando você fala de 5% em posições de diretoria e de C-level, é um recorte do maior nível hierárquico de classificação. Mas quando a gente baixa essa régua um pouco para a média liderança, o número não é tão diferente. É 14%. Quando você compara com mais da metade da população sendo negra. Então, de fato, a gente precisa, como sociedade, reconhecer que nós precisamos agir com mudança. Precisamos entender como que nós colaboramos para essa mudança, seja nos investimentos na formação e qualificação desses profissionais, mas também garantindo que essas empresas que já estão aí permitam o acesso e a permanência de profissionais negros nas posições de lideranças dentro do seu quadro, porque senão a gente vai permanecer por mais de 180 anos com desigualdade de raça nesse país em qualquer nível hierárquico. E isso, de fato, é um atraso para a economia do país. Volto a dizer, não é só um problema social, é um problema econômico. No caso das empresas, Gibson, outro dia eu vi um termo que eu fiquei até assustado com a existência dele, que é o tal do fit cultural. Eu demorei para entender o que era o fit cultural. Isso é nome elegante para disfarçar racismo estrutural, racial, claro. É um nome elegante só para disfarçar? Paulo, você está fazendo uma provocação da qual me permite fazer um adendo. A gente não pode generalizar a intenção de todas as empresas, mas, de fato, é, essas barreiras, esses vieses inconscientes, essas estratégias, né? A gente costuma dizer dentro das organizações negras que o racismo vai se adaptando, ele vai se moldando à modernidade. Então, se lá atrás o discurso, há 20 anos atrás, é que não existia negros profissionais formados para ocupar as posições de liderança, hoje a gente quebrou esse discurso porque a lei de cotas garantiu o acesso dessa população negra à universidade e hoje a gente tem um alto índice de profissionais negros formados, graduados, pós-graduados. E diga-se, com excelência e qualidade, tá? Não estou falando aqui que eles se formaram porque eles entraram pela cota, não. A gente tem aí os indicadores que mostram que o aproveitamento escolar desses profissionais
é de excelência. Mas por que eles ainda não estão inseridos no mercado? Porque as empresas, através dessa estrutura racista, também vão se adaptando aos novos mecanismos. Então, hoje a gente tem o FIT, e a gente olha o teto de vidro, a gente vê as práticas de washing, enfim, tem uma dinâmica que ainda está atrelada ao meio corporativo para impedir ou para justificar, né, na grande maioria das empresas, é uma justificativa para não incluir esses profissionais nos seus quadros. Ô Gibson, seguindo nessa linha, muito dessas empresas, né, elas dizem que valorizam a diversidade, mas o 5% é um número aí realmente absurdo e que comprova que efetivamente isso não acontece. Mas trazendo para dentro do negócio, aonde que você acha que está a maior barreira? É na entrada, é na formação ou na ascensão? Fernando, não existe uma solução pontual. A gente está falando de um problema estrutural que durou quase 400 anos no país e que a gente está 138 anos após a abolição sem nenhuma adoção de uma política pública inclusiva quando você fala de pessoas negras. Então, não vai ter uma solução simples para o problema do racismo no mercado corporativo. Todas essas frentes que você citou, elas precisam caminhar em conjunto para que a gente tenha, em médio e longo prazo, maior representatividade de profissionais negros nas empresas. Se por acaso a gente tivesse uma legislação hoje que obriga as empresas a terem X% de profissionais negros, provavelmente o número de profissionais formados não daria conta. Então a gente precisa manter os investimentos em educação na população negra para diminuir o gap que ainda existe, né? O número de profissionais brancos formados ainda é maior do que o de profissionais negros. Porém, se a gente também não trabalhar na frente de inclusão nas empresas, a gente não adianta formar. Vamos continuar formando mão de obra sem garantir que esses profissionais estejam alocados no mercado formal. E aí o que é que acontece? Os dados da informalidade vão mais uma vez saltear e criar números que são muito complicados. Você tem aí retratos da juventude, né, que são preocupantes. Eles não estão no mercado formal, eles não estão na educação, eles estão na informalidade por uma necessidade de manter suas famílias. Então, precisa ter soluções estruturantes para um problema que é estrutural. E isso depende de política pública, mas também depende do engajamento corporativo, quando a gente olha aí o cenário das maiores empresas do país, que estão, de fato, subrepresentadas. Você defende claramente, pelo que você fala, que não é bondade fazer equidade racial. Inclusive, você Exato. aponta dados de estratégia de desenvolvimento, quer social, quer econômico. Os líderes, os empresários brasileiros, já conversam nisso com franqueza? Já conseguem colocar para dentro da sua realidade esse impacto no desenvolvimento econômico e social? Paulo, excelente abordagem. Parte das lideranças corporativas do país, e ainda assim, vou usar aqui um termo que poderia ser delicado, mas uma parte muito pequena dos executivos do país, de fato, assumem uma preocupação, uma postura, um posicionamento em relação a como eles, nesse espaço de privilégio, podem ser, sim, aliados na redução dessas desigualdades sociais e econômicas. O pacto surge dessa mobilização coletiva de trazer lideranças dos movimentos negros e os executivos das maiores empresas do país para uma coalizão que une forças, né? A gente entra com a nossa expertise e eles entram com esse espaço de abertura nas suas empresas para a adoção de ações afirmativas e para a garantia de investimento social privado, prioritariamente em educação. Mas esse grupo, que hoje são 86 empresas, apesar de ser grandes empresas, ainda é um número muito pequeno, por exemplo, quando você olha as 500 maiores empresas do país. Né? Eu vou fazer uma referência aqui à Bolsa, por exemplo. Enfim, o desafio é imenso. E ele é imenso porque existe uma resistência de se associar à pauta racial como se transformar no aliado fosse assumir a culpa pelo racismo. E a gente precisa falar disso como vocês abriram um programa, sem tabu. Nós temos um problema na sociedade e a solução só vai se dar de forma coletiva. Sem o engajamento das lideranças corporativas, dificilmente a gente vai virar esse jogo. E aí, cada vez mais,
o problema econômico vai se protelando. Nós poderíamos estar num cenário muito mais desenvolvido se a gente tivesse adotado, a exemplo de outros países, políticas de inclusão mais robustas. Ô Gibson, aí você foi num ponto muito especial, assim, quando uma empresa ela não tem diversidade na sua liderança, ela tem um impacto direto no resultado. Eu queria que você falasse Exato. assim, pode ser diverso, pode ser na área da inovação, na área de produto, ou até em conexão com o seu consumidor ou com o seu cliente final. Fala pra gente aonde você enxerga que tem esse maior impacto, ou que esse impacto é direto. Bom, Fernando, então eu vou te devolver com uma outra pergunta. Se você imaginar que nós somos 56% da população, nós somos maioria da população brasileira. Se esse grupo, de maneira coesa, entendesse que só deve adquirir produtos e serviços de empresas que garantem a pauta de diversidade, o que é que acontece com a economia do país? A gente quebra o país. Então, as empresas precisam entender que não é um favor investir na agenda de diversidade, equidade e inclusão. Primeiro é garantir afinidade com o seu público maior no país. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, de fato, está atrelado à inovação. Se você tem grupos mais diversos e plurais dentro do seu quadro, as soluções são mais rápidas, são mais dinâmicas, são mais diversas. A gente permanece trazendo soluções para as empresas da cabeça de pessoas que são iguais e que só tratam com seus pares. Por isso que a gente ainda tem, de fato, um modelo de gestão corporativa atrasado em comparação a outros países desenvolvidos, que já entenderam que diversidade significa sustentabilidade, longevidade e lucratividade. Não é Gibson que está falando, né? São os indicadores que estão aí disponíveis para qualquer CEO, qualquer executivo consultar, qualquer gestor de recursos humanos que entenda minimamente sobre futuro, olhar com bons olhos quais são as soluções que estão disponíveis para o mercado. E é dessa forma que o Pacto tem trabalhado, dialogando com essas empresas, apresentando uma solução através da linguagem do business, né, do negócio, da matemática, né, saindo desse aspecto social com as questões raciais. O custo para o desenvolvimento do país, você já deixou bem claro. Esse custo do racismo para a população negra, a gente não consegue nem dimensionar, porque é maior ainda, né? Se isso repercute em 56% da população, o estrago, o dano é muito maior. Mas uma coisa que me chama a atenção é quanto que nós estamos desperdiçando e se dá para quantificar de talento, de capacidade criativa, de capacidade inovadora. Talvez isso seja imensurável, né? A gente publicou há uns dias atrás um estudo falando sobre o impacto da não inclusão de mulheres negras no mercado formal. E a conta desenvolvida por nossos economistas é que R$ 1 trilhão por ano é desperdiçado pela não alocação desses talentos. E a gente está falando de mulheres negras porque elas são a base da pirâmide, são 28% da população brasileira. Se a gente complementar o restante para os 56%, provavelmente esse número é assustador, porque apesar de elas serem a maioria, elas são as menos incluídas. Então, se a gente olhar para o restante dos indicadores, provavelmente esse número vai trazer um alarde que não é desconhecido não, tá, Paulo e Fernando? Provavelmente quem faz gestão de política pública, quem trabalha com planejamento, já sabe dessa conta. A questão é o medo de enfrentar a causa, a origem do problema, né? Que eu já disse aqui que por muitas vezes está maquiado a esse medo, a esse tabu de se associar às questões raciais como se você fosse assumir para si, pessoa física, a culpa e a responsabilidade do problema que é histórico e é estrutural. Eu agora fiquei até surpreso com o teu dado, porque eu fiquei pensando assim. Você falou em falta de política pública, e até agora nós falamos muito do empresariado, do desenvolvimento, da economia, sob o ponto de vista privado. E você acendeu a Sim. luz sob o ponto de vista público. E aí eu fico pensando, 56% da população negra. As políticas públicas são feitas por homens públicos que dependem do voto. Onde é que esses caras estão com a cabeça, Gibson? Que aí é uma pergunta franca, direta.
Olha, é importante a gente dizer que nos últimos anos nós tivemos avanços consideráveis em relação à definição de políticas públicas de equidade racial. Por quê? Primeiro, porque durante muitos anos, historicamente, nós não tivemos acesso a dados que reportem equidade racial nas políticas públicas. Nos últimos anos, eu acho que 3, 4 anos para cá, a gente começa a coletar os dados de raça através de bases públicas diversas, através da RAIS, do E-Social. Recentemente, o Ministério do Trabalho lançou um decreto de equiparação de salário e de gênero, e isso traz para a gente o recorte de raça. Logo em seguida, tem um outro decreto presidencial pedindo que todas as políticas de inscrição em concurso, processos seletivos, acesso a benefícios públicos, como, enfim, benefícios públicos fiscais, né, financeiros, estivessem atrelados ao reporte de raça. Então a gente começa a entender o perfil dessa população real. E através dessa identificação é possível começar a traçar as estratégias. Bem, chegamos ao fim da conversa. Eu fiquei até aqui pensando um pouco mais para entender esse tema que é tão complexo e tão difícil de ser vencido, muito mais do que como uma barreira é, inteligente. O Gibson nos traz empirismo para entendermos um problema que é um problema social. E diante do empirismo que ele nos traz, quebra qualquer resistência social, basta que as pessoas tenham um pouco mais de sensibilidade. Mas sensibilidade não se vende em supermercado e a gente espera que as pessoas as adquiram sempre e aonde elas puderem. Fernando, antes de agradecer ao Gibson, faz para a gente o resumo dessa prosa. Ô Paulo, acho sim, realmente gera uma reflexão grande na gente. Ao invés de eu resumir, ô Gibson, o que eu queria é te convidar a estar aqui com a gente mais vezes. Porque a gente fala para muita gente, cara, a gente fala para muito empreendedor, né, Paulo? E uma pauta como essa, assim, a gente disseminar essa informação da maneira que você trouxe é uma forma, às vezes, da gente transformar a nossa sociedade. A gente pega uma pequena parcela ali, mas quanto mais vezes você tiver aqui, mais pessoas serão transformadas. Gibson, Perfeito, Fernando. antes de terminar nossa prosa, antes de agradecer, quero reforçar o convite que o Fernando fez e espalhar essa conversa para mais gente, para que a gente possa realmente dar amplitude, porque não é uma amplitude gratuita, caridosa ou generosa, não. Eu estou baseado em números, 56% da nossa população tem voz, só que não é ouvida. Então a gente precisa ampliar para que essa caixa de som reverbere esse som de 56% da nossa população. Te agradecer, muito, muito, muito obrigado e vamos voltar aqui para conversar mais vezes sobre isso. Perfeito, eu que agradeço, eu estou totalmente à disposição, é um prazer poder trocar. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, estarei com vocês. Para você que está nos acompanhando, falei no início do programa, vou repetir. Termina aqui o programa, mas você pode ouvir, indicar, recomendar, encaminhar, gravar, escutar quantas vezes quiser nas nossas plataformas de streaming e no Multiprosa da CDL BH. Conectamente está terminando aqui, mas na semana que vem tem mais e você é o nosso convidado especial.